gostava de partilhar convosco acerca de um contraste entre dois personagens bíblicos, um chamado Saul, outro chamado Davi, porque normalmente, quando nos é apresentado estes personagens, é muito Saul o vilão e Davi o super-herói. É o larger than life, é o maior que tudo. Davi, o grande rei Davi. Mas a verdade é que o que a Bíblia nos conta é um contraste interessante entre estes dois personagens. E hoje eu gostava de dar uma perspectiva sobre Saul, sobre algumas coisas que aconteceram com ele, e depois, sim, nós vamos só um pouco falar sobre Davi. Podemos tomar os nossos lugares. Obrigado. Vocês sabem que aquilo que é retratado na Bíblia, a Bíblia é um livro extremamente interessante, também pela maneira como expõe os personagens. Ou seja, a palavra de Deus não esconde a humanidade dos seus personagens. Não esconde os erros, não esconde os pecados, não esconde as limitações, as ansiedades e aquilo que acontecia no coração de cada um dos seus personagens, mas abre o jogo para que nós pudéssemos entender que nós também podemos falhar. Ou seja, nós estamos no meio de pessoas normais como nós somos, sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos erros, às mesmas limitações. Mas nós temos esta tendência de olhar para alguns personagens e fazer deles grandes heróis, super-heróis. Pessoas que parece que não erraram. E Davi, pela minha percepção, é um desses personagens. Nós olhamos para Davi quase como um homem perfeito. É o grande rei Davi. Ele só cometeu um erro que, pronto, viu lá a mulher a tomar banho no telhado, no terraço. O que para mim é estranho. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Porquê que ela haveria de estar a tomar banho no terraço? Mas isso é outro assunto. Mas Davi, ele era um personagem que ele movia-se muito por interesses humanos também. Por exemplo, quando ele vai enfrentar Golias, uma das coisas que é dita é que ele não vai enfrentar Golias apenas para defender a honra de Deus. Ele vai enfrentar Golias pela recompensa que ia ser dada a quem derrotasse Golias. Por isso é que ele no campo de batalha ele vai e ele pergunta assim: o que é que quem vencer Golias, o que é que essa pessoa vai ganhar? E eles dizem: olha, vai ganhar a filha do rei, a família dele nunca mais vai pagar impostos. E ele começou: epá, então eu se calhar vou arriscar. Ou seja, não era um interesse puramente espiritual, era um interesse muito humano. Quando ele erra para com Betseba, a palavra de Deus, sempre que se refere àquela mulher, diz sempre a mulher de Urias. Ou seja, o erro que ele cometeu acompanhou o resto da vida dele. Quando Deus quis criar, ou construir, ou que fosse construído para ele um templo, sabe o que é que Deus disse a Davi? Davi queria construir o templo, e Deus disse assim: não, tu não podes construir porque tu és um homem de mãos sangrentas. Tu és um homem violento. Então Davi não era, muito provavelmente, o que às vezes nós pensamos que ele era tão espetacular. Ele foi espetacular em algumas áreas, mas noutras ele foi extremamente medíocre. Por exemplo, ele foi um péssimo pai. E nós, as Escrituras, denotam isso. Ele não foi um bom pai. Ele era um homem que tinha problemas sérios com mulheres. No final da vida dele, quando um dos filhos queria dar um golpe de Estado, sabe o que é que eles fizeram? Eles fizeram assim: nós vamos enviar uma mulher para se deitar com o rei. Se acontecer alguma coisa com aquela mulher, então o rei ainda está vivo. Se não acontecer é porque o rei está morto. Também era a reputação que Davi tinha. Então nós, quando lemos a Bíblia, nós temos que ver que aquilo fala de pessoas de carne e osso. Não são anjos. Não são pessoas que acertaram em tudo. São pessoas que erraram. Então Saul também não era um homem que só errou. Saul não era apenas o grande vilão que aparece para elevar Davi a um estatuto de quase perfeição. Não, Saul também acertou muito. Saul era um homem grande, era um grande guerreiro, e ele tinha tudo para ser um grande rei. Eu gostava de partilhar um pouco acerca deste personagem chamado Saul. A primeira coisa que nós notamos que aconteceu com Saul é que este homem recebeu um novo propósito. 1 Samuel 10:1 diz assim: então Samuel, o profeta, tomou um vaso de azeite, que era uma maneira de consagrar alguém, e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, como que validando o ministério, a pessoa de Saul, e disse: porventura não te ungiu o Senhor para o propósito de seres príncipe sobre a sua herança?
Então este homem, Saul, ele recebe um novo propósito. Eu não sei se já repararam, aqueles que gostam e estão mais dentro do meio evangélico, hoje em dia há livros sobre propósito, de tudo. Há uma família com propósito, igreja com propósito, finanças com propósito, pequenos grupos com propósito. Ou seja, há sempre uma tendência para nós descobrirmos o nosso propósito. Parece que o propósito da nossa vida tornou-se uma obsessão. E sempre que há procura, há muita oferta. Então, muitos livros sobre o propósito. Descobre o teu propósito. Descobre o teu propósito em 5 passos. Saúl, ele recebeu o seu propósito claramente. E sabem, eu não vejo um grande misticismo em descobrir o meu propósito. Eu nunca andei à procura de qual é o meu propósito na vida. Eu sei bem qual é o meu propósito. Querem ver um exercício simples sobre o propósito, o nosso propósito? Por exemplo, a irmã Sátila. É a mãe. Sim? Então eu vou descobrir qual é o propósito da nossa irmã. Fácil. É ser a melhor mãe que ela consegue. Está a estudar, não é? É ser a melhor estudante que ela consiga. É filha. É ser a melhor filha que ela consegue. É membro desta casa. Sim. Então é ser a melhor membro desta casa que ela conseguir. Se ela é brasileira e está a viver em Portugal, é fazer o melhor por este país. Se ela cuida da sua família, envia dinheiro para o Brasil a tentar cuidar, é ser a melhor cuidadora. Ou seja, o nosso propósito tem a ver com aquilo que nós somos. Nós não temos que andar à procura de um propósito místico, uma coisa. Não, o propósito está em quem tu és. És pai, é seres o melhor pai. És cidadão deste país, é seres o melhor cidadão. És membro desta casa, é seres o melhor membro desta casa. Tocas no louvor, é tu tocares da melhor maneira possível. Imaginem isto. O propósito de alguns de nós é nós entrarmos por aquela porta e nós louvarmos a Deus, por exemplo. É nós não estarmos à espera que o grupo de louvor nos leve à presença de Deus. É nós, no nosso lugar, nós chegarmos à presença de Deus. Então, no nosso propósito não é uma coisa mística, que nós andamos a comprar livros e a fazer mais... Não. O nosso propósito está ligado, anexado à nossa identidade. E Saul, ele recebe a sua identidade no seu propósito também. Número 2, este homem não só recebe um novo propósito, ele recebe um novo coração. A palavra diz assim, 1 Samuel 10:9. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus mudou o seu coração em outro. Então Saul é um homem que recebe não só um propósito, mas ele recebe um novo coração. E alguns de nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos que Deus tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. Alguns de nós precisamos de ser mais empáticos, perceber as dificuldades do outro, colocarmos-nos no lugar do outro, um novo coração. Saul recebe um novo propósito, um novo coração. Mas não só isso, ele recebe um novo espírito. 1 Samuel 10:10 diz assim: quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Imaginem o que é este Saul, este personagem, que tantas vezes é apenas o vilão. Não. O Espírito de Deus possuiu aquele homem. Aquele homem ficou cheio do Espírito de Deus. Ele recebeu um novo Espírito. E ele profetizou no meio deles. Ele não era profeta, mas ele profetizou. Que homem incrível! Ele recebe um novo propósito, ele recebe um novo coração e ele recebe um novo espírito. O que alguns de nós precisamos nesta manhã é um novo propósito, percebermos o que é que nós temos que fazer na nossa vida, nós percebermos um novo coração que Deus nos quer dar, mas não só isso, mas um novo ânimo. Nós movemos-nos no mundo espiritual. Nós não nos movemos apenas por aquilo que nós vemos, nós temos visão. E essa é a grande diferença entre ter vista e ter visão. Alguns de nós só temos vista. Visão é diferente. Vista é aquilo que eu vejo, aquilo que é. Visão é aquilo que eu olho e aquilo que poderá vir a ser. Quando alguém olha para as circunstâncias, ele deve ver a circunstância como ela é, mas ter visão
daquilo que ela se pode transformar. Não é interessante que, quando nós lidamos com pessoas de fé, as pessoas olham e parecem meio alucinadas, meio alienadas da vida. A pessoa está doente, mas a pessoa age como uma pessoa saudável. A pessoa está doente, mas age como uma pessoa curada. A pessoa está em dificuldades financeiras, mas crê em Deus, que Deus irá suprir todas as coisas. Ou seja, não é uma pessoa alienada, é uma pessoa que tem vista, mas tem visão. Nós precisamos de ter visão também. Nós precisamos de desenvolver um novo espírito. E Saul, ouçam o quão incrível este homem era. Saul recebe uma nova reputação. Ele tem a oportunidade de começar de novo. E de novo eu identifico-me com isto, e eu acredito que muitos dos irmãos também. Quem nunca sentiu a necessidade de começar de novo? Quem nunca sentiu a necessidade de se reinventar? Este é um novo começo. Esta é uma nova oportunidade. Saul recebeu isso. Veja o que é que diz, ainda no mesmo capítulo 10, 1 Samuel, versículo 11. Diz assim: todos os que o tinham conhecido antes espantaram-se. Este podia ser o versículo só aqui. Todos os que conheciam antes espantaram-se. Todos aqueles que o conheciam antes olharam para ele e disseram assim: há qualquer coisa que mudou neste homem. Que elogio tremendo. Se alguém disser sobre nós, todas as pessoas que o conheciam espantaram-se. E não é que ele vai à igreja agora. E não é que no meio daquilo tudo, ele ainda acredita que Deus pode fazer qualquer coisa. Eu estou espantado com a fé desta pessoa. Ela ainda acredita que Deus pode fazer alguma coisa na sua família. Como assim? Todos aqueles que o conheceram espantaram-se ao verem que ele profetizava com os profetas. E diziam uns aos outros: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? Uma nova reputação. Ouça, um novo propósito, um novo coração. Como incrível! Coração, um novo espírito e uma nova reputação. Porquê que então Saul falhou? Ele recebeu isto tudo. Porquê que este homem falhou? Ele tinha tudo para vencer. Ele tinha tudo para ser um líder, um rei incrível. O que é que o levou a falhar? Esta é a pergunta que nos leva à consideração, à reflexão hoje. Um homem que recebe um novo propósito, um novo coração, um novo espírito, uma nova reputação. O que é que fez com que ele falhasse? Porque Saul falhou redondamente. Ouçam, Saul falhou. Porquê que ele falhou? Sabem que depois disto tudo ter acontecido, ele ainda não tinha sido consagrado rei. E as tribos juntaram-se todas para o consagrar rei sobre todo o povo. Então todas as tribos juntam-se, todas as tribos estão juntas para fazer uma festa e celebrarem e consagrarem Saul como rei sobre todos eles. E o interessante é que eles fazem a festa e depois não encontram Saul. Vocês estão a imaginar o que é fazer uma festa para uma pessoa, para consagrá-lo a rei, e a pessoa mais importante, a pessoa, o motivo pelo qual eles estão reunidos, aquela pessoa não está lá. E eles começam à procura: onde é que está Saul? Onde é que está Saul? Ao ponto de eles não encontrarem Saul, este homem incrível, que nós já o descrevemos, já o percebemos, e ele não está em lado nenhum. Então eles têm que orar a Deus: Senhor, nós não encontramos este homem. Nós queremos consagrá-lo rei. Ele recebeu um novo propósito, um novo coração, ele recebeu um novo espírito, ele tem uma nova reputação, mas na verdade ele não está entre nós. Não é feito deste homem. É a mesma coisa que nós vimos aqui para ouvir o nosso pastor e ele não está aqui. Nós estamos aqui a fazer e tal. Pronto, agora vamos ouvir a palavra de Deus e o nosso pastor não está cá. Não está. Sim, foi à casa dele. Ele não estava. Pronto. E veja o que é que acontece. Versículo 21, capítulo 10, 1 Samuel. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, ele era da tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram, eles já tinham perguntado a Deus: onde é que está este homem que nós queremos consagrá-lo, mas onde é que ele está? Não veio o homem ainda para cá? Perguntam eles. E respondeu o Senhor:
Não foi uma impressão que eles tiveram no coração. Eles não sentiram de Deus alguma coisa. Não, o Senhor disse, ouviu-se audivelmente, o Senhor diz assim: eis que ele se escondeu dentro o quê? A bagagem. Estas coisas todas que nós trouxemos aqui, esta cenografia, isto é a bagagem. A bagagem das pessoas todas que estava para lá. E Saul estava escondido no meio da bagagem. Ele não estava noutro sítio qualquer, ele não fugiu. Ele estava simplesmente, ouçam, ele estava no sítio geográfico onde todos estavam, mas a sua alma estava num lugar geográfico diferente. Ele estava escondido dentro da bagagem. Que coisa interessante. Como é que um homem tão incrível, um homem que tinha tudo para vencer, se esconde por entre a bagagem? E sabem, quando eu olho para este episódio, eu percebo que nós podemos ter um novo propósito, nós podemos ter um novo coração, nós podemos ter um novo espírito e uma nova reputação. E ainda assim nós falharmos redondamente porque nós nos escondemos no meio da bagagem. Da bagagem da vida. Da bagagem das nossas dores. Da bagagem das nossas desilusões. E nós carregamos estas bagagens, alguns de nós, de uma forma orgulhosa. Nós andamos com a bagagem para tudo o que é lado. Ou seja, a nossa maneira de nos escondermos na bagagem é uma forma de desculpabilizarmos o não envolvimento com alguém. Anda sempre com aquela bagagem. Vocês conhecem aquelas pessoas que vocês conversam 5 minutos com aquela pessoa e ela já está-vos a contar aquela tragédia que aconteceu há 20 anos. E ela não larga aquela tragédia. Independentemente de por onde ela vai, aquela tragédia tem que acompanhá-la. Não é triste quando as nossas dores se tornam a nossa identidade? Eu acho que é. Eu não me envolvo na igreja porque, na última igreja onde eu tive, não sei, tem que dar tempo. Estou muito triste, estou muito magoado. E nós escondemos-nos atrás da bagagem. Nós não somos generosos porque fomos enganados. Nós não elogiamos porque temos medo da reação, porque nós não somos valorizados. Nós não damos porque fomos enganados. Nós não investimos porque já nos desiludimos quando demos e nos demos. As nossas bagagens. A nossa dor. E há bagagens de estimação. Há pessoas que simplesmente não querem largar aquela dor. E alguns de nós que estamos aqui somos essa pessoa. Há aqui irmãos e irmãs que não largam aquilo que aconteceu. Não conseguem, escolhem. Nós podemos orar, nós podemos aconselhar, nós podemos dizer assim: mas ó irmã, a vida não acabou, irmã. A sua vida não se reduz a esta situação. Nós podemos dizer de forma amorosa, de forma firme, podemos ir à palavra de Deus e explicar: ó irmã, a vida não se define a isto, ó irmão, a vida é muito mais do que... A pessoa não quer, a pessoa simplesmente não aceita porque ela quer se esconder atrás da bagagem. E o convite, o desafio que eu trago de Deus para todos nós é que nós não nos escondamos mais atrás de nenhuma bagagem. É nós pegarmos na bagagem que temos. Ouçam, o povo de Deus não é um povo alucinado. Não é. Nós sabemos que há bagagem. Nós sabemos que há dores. E há coisas que doem. Nós não andamos aqui a fingir que não dói. Parece aquelas pessoas: quem tem um problema no braço, vem à frente, vem à frente. Diga que não dói, não dói. Há igrejas que eu acho que as pessoas ficam: não, se dói, diz que dói, não tem problema. Mas ora para deixar de doer. Mas primeiro a gente identifica o que dói. Mas a gente não se agarra ao que dói. Sabem porquê? Do que vale nós estarmos a orar sobre dores que nós temos se tu não queres largar mão dessa dor? Do que vale? Deus não te vai obrigar a fazer as coisas. Deus trabalha em parceria connosco. Deus deseja trabalhar em parceria connosco.
Mas alguns de nós utilizamos as nossas bagagens para não avançarmos na vida. Se alguém te magoou, bem-vindo ao clube. Se perdeste alguém, deixa-me contar-vos alguma coisa íntima, pessoal. Eu tinha um irmão mais velho e ele morreu repentinamente, com 33 anos. Ele servia no exército português, era uma pessoa muito bem fisicamente. Ele começou-se a sentir mal, a esposa dele levou-o para o hospital e ele morreu. Ninguém nunca nos explicou como, o porquê, o que é que aconteceu. Aliás, eu até me converter, eu tinha medo de morrer. Porque eu pensava, ele morreu assim. O meu outro irmão tem um sopro no coração. Ou seja, eu posso morrer da mesma forma. Então eu sempre tive esta ideia que eu não ia durar muitos anos. Eu pensava que eu vou morrer cedo. O meu irmão aconteceu aquilo ao meu irmão. Então até eu me converter, eu tinha medo de morrer. Eu pensava, eu tinha pânico. Sabe o que é ter pânico de morrer? Os meus pais, eu não imagino, e o Senhor me ajude, eu não imagino o que é um pai ou uma mãe perderem um filho. Eu não consigo. Eu acho que deve ser uma das dores mais desproporcionais que existem. Eu não consigo imaginar. É contra a natura, é uma coisa bizarra, é uma dor que eu imagino que não termina jamais. Mas ainda assim, não deve ser a nossa identidade. E eu lembro-me que eu uma vez tive que conversar com os meus pais e dizer assim. Ele chamava-se Fernando, mas a alcunha dele era Cuco. E eu tive que dizer assim aos meus pais: pai e mãe, eu amo-vos. E eu sei que o Cuco era incrível, e era tipo, o melhor filho possível e imaginário, que ele era mesmo especial. Só que vocês têm mais 3 filhos. E os vossos outros 3 filhos estão aqui. Então vocês estarem constantemente a viver a dor da perca de alguém tira-vos o prazer de desfrutarem agora daquilo que vocês têm. Vocês concordam que há coisas do passado que nos impedem de viver coisas do presente? Isto faz sentido para alguém que eu estou? Então o desafio é esse: deixa a bagagem. Não te escondas mais. Bagagem. Deixa a bagagem. Agora, qual é o contraste com Davi? Eu já estou quase a terminar. O Jorge vai me ajudar. Então, Jorge, isto, com a banda sonora sempre soa melhor. Agora, se Saúl falhou porque se escondeu atrás da bagagem, o que é que Davi fez? Qual é o contraste com Davi, Walter? Um homem incrível, Davi, um homem incrível. Ainda ele era um miúdo. Quando ele vê a questão de Golias, e ele escolhe, eu vou avançar para vencer este gigante. Ele tinha bagagem também. É interessante, não é? Davi tinha bagagem. E não só bagagem física, ele tinha bagagem emocional. Ouçam, nem o próprio pai acreditava nele. O pai olhava para ele e dizia: olha, de todos os filhos, este aqui é que não deve ser o rei. Este é que não. Ninguém, os irmãos não acreditavam nele. Ninguém dava nada por ele. Só quando ele tinha uma batalha à frente, ouça isto com atenção e de forma profética, acolha, porque não vale nada, ouça. Não vale nada nós termos profetas nesta casa que, quando pregam a palavra, estão a fazê-lo de forma profética, se nós não tivermos um povo com um coração profético. Até a pregação é feita em parceria. Eu prego, os irmãos creem. Quando o pastor Brice, o nosso pastor está aqui, ele prega, eu tenho que acolher aquela palavra com fé. Eu não posso só ouvir, eu tenho que acolher com fé. Ouça com fé isto. Quando Davi olha e ele tem uma batalha, ele não se preocupou naquilo que o pai valorizava nele ou não. Ele não olhou para aquilo que os irmãos diziam dele. Ele não olhou para o seu aspecto franzino. Ele olhou além. Ele teve visão. Ele viu além. Mas ele também fez alguma coisa. Não nos chega a ter a mentalidade certa se as nossas ações não comparticipam com isso. Veja o que é que diz 1 Samuel 17, 22. Davi a ver a batalha, veja o que é que ele fez. Ele não se escondeu entre a batalha. Ele não se escondeu entre a bagagem. Ele não se desculpou no meio da bagagem. Diz assim: e Davi, deixando a bagagem com quem? Ele não deixou a bagagem com os irmãos. Ele não deixou para ir combater. Ele não deixou a bagagem
com a família dele. Ele não deixou a bagagem com o pastor dele. Ele não deixou a bagagem lá com os diáconos e com os anciãos e na igreja. Ele não deixou a bagagem com o governo. Ele não deixou a bagagem com ninguém sem ser aquele que guardava a bagagem. Ele deixou a bagagem com o guarda da bagagem e correu para a batalha. Ou seja, se há bagagem que eu tenho que deixar, eu não posso estar a depender da minha família, eu não posso estar a depender do meu pastor. Eu tenho que deixar a bagagem com o guarda da bagagem. Não projetar noutro o que eu tenho que deixar com Deus. Sabe o que é que o guarda da bagagem disse? Por outras palavras, ele disse assim: ele disse que o fardo dele é leve. Ele disse assim, ele convidou: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos quê? Ou seja, se tu deixares a tua bagagem com o guarda da bagagem, tu vais sair mais aliviado. Tu vais sair mais leve. Não é interessante isso? Não é projetar, não é deixar a bagagem em alguém que cuida. Não. Há um que disse: não, eu posso cuidar da tua bagagem, eu cuido da tua bagagem. Eu sou suficientemente forte para cuidar da tua bagagem. A bagagem de Saul era a sua insegurança. Por isso é que quando ele vê Davi, ele sente-se inseguro. E as pessoas inseguras são extremamente perigosas, porque vem ameaça em tudo o que é lugar. Qual é a tua bagagem? Qual é a bagagem que tu precisas de deixar hoje com o guarda da bagagem? São coisas que foram ditas, foram coisas que tu viste, que tu viveste, foram falhas, falhanços, derrotas. Sei lá. Qual é a tua bagagem que te impede de cumprir o teu destino? Qual é a maneira que acontecimentos passados definem a maneira como tu olhas para ti? Ouça, independentemente da idade, não é tarde demais para ti. Vocês acreditam nisso? Não importa, mas eu já estou com 87. E então? Nós temos coisas para cumprir nesta casa, independentemente da idade. Eu não acredito que Deus vai fazer isto através da nova geração. Deus vai fazer o que Ele quiser através de qualquer geração. Porque parece que a partir de uma certa idade nós passamos a ser obsoletos. Que nós temos é que investir na nova geração. Nós temos que investir em toda a gente. Porque toda a gente tem que ter lugar à mesa. Qual é a tua bagagem? Eu gostava que nós pudéssemos orar juntos. Porque eu acredito que há alguns de nós que a bagagem tem sido pesada. E às vezes não é uma doença terminal. Às vezes não é um fim de um casamento, um divórcio, a perca de um filho. Às vezes não é isso. Bom, irmãos, às vezes é só o cansaço. Às vezes é o cansaço de carregar tanta coisa por tanta gente. Há mães aqui que carregam a família toda. As mulheres, pensam, as mulheres têm uma força. As mulheres conseguem carregar uma família inteira, emocionalmente. As mulheres são uma vez. Mas até as mulheres, pensam isso, até as mulheres se cansam. Eu sei que para os homens é novidade. Isso é verdade. E algumas das irmãs que estão aqui estão só cansadas. Não é isso uma coisa. É só um cansaço. E há irmãos aqui que têm bagagem que precisam de deixar. Erros do passado. Coisas que aconteceram. Vale a pena a gente estar aqui com... Aconteceram coisas que não foram boas. Nós erramos muito. Quem sabe? Hoje não é o dia que a tua história recomeça, onde tu deixas a tua bagagem aos pés do guarda da bagagem.
Isto faz sentido o que eu estou a dizer? Sim. Só te convidar a ficarmos de pé. Quando comecei a estar aqui no jubileu, isto há 6 meses atrás, mais coisas, não sei. Eu estava meio de passagem. Eu estava a entregar bagagem aqui. Era o que eu estava a fazer. Eu não estava escondido atrás da bagagem, mas eu estava a entregar alguma bagagem que eu precisava. Entretanto, eu decidi ficar cá. Eu não estou cá. Sou membro desta casa, né? Os pastores por isso e sucede são os meus pastores agora. Ou seja, eu faço parte desta igreja. Não estou apenas num processo de passagem aqui como estava inicialmente. Eu faço parte desta casa também. E sou muito grato por isso. Mas há coisas que nós precisamos de fazer. Nós precisamos materializar algumas coisas. E uma dessas coisas é o que aconteceu no domingo passado, que o nosso pastor, ele pregou e ele deu a oportunidade das pessoas virem à frente. As pessoas que precisavam de oração. E hoje os pastores não ganham por comissão. Vieram 10 pessoas. O sucesso das nossas pregações não é avaliado por quem vem ou não à frente. É irrelevante isso para nós. Nós não medimos o sucesso. Mas nós queremos sempre dar a oportunidade de alguns de nós materializarmos o que Deus coloca no nosso coração. Que é alguém dizer assim: eu sinto-me cansado, eu sei que eu tenho bagagem, que está a ser difícil eu realmente lidar com isto. Então é o que nós vamos fazer. Nós vamos... Este lugar não tem mística nenhuma. O vir à frente é um gesto de fé. É quando nós dizemos: eu não estou a conseguir, eu preciso da ajuda de Deus. Eu gostava de te convidar, sem muita timidez. Sabe o que é que diz a Bíblia? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou a dizer. Mas não é os tímidos de personalidade. É os tímidos que sabem que têm que fazer alguma coisa e não fazem por vergonha. Eu não vou fazer porque... Então, sem muita... Eu gostava de te convidar, se tu te sentes cansado, tu sentes que tu precisas de deixar alguma bagagem, nós gostávamos de te dar a oportunidade de tu deixares essa bagagem hoje aqui. E nós gostávamos de orar por ti também nesse sentido. Podemos fechar os nossos olhos, pode ser? Se tu sentes de Deus, ainda que nós estejamos com os olhos fechados, sai do teu lugar, sem muita cerimónia. Nós estamos em casa. Por isso é que nós demos um abraço e que te dissemos: bem-vindo a casa. Nós estamos em família. E em família não há constrangimento. Nós estamos realmente em família. Se tu sentes de Deus vir à frente, vai à frente e nós vamos ter todo o prazer de orar por ti. E de alguma forma aliviar o peso da tua bagagem no que nós conseguimos, nem que seja através da oração também. Agora, tu que ficas no teu lugar, eu gostava que tu começasses a orar a Deus, a agradecer a Deus pela tua vida, por esta casa, por aquilo que Deus irá fazer nesta casa. Eu vou repetir e eu gostava de ouvir um amém. Só daqueles que acreditam nisto. Vamos agradecer por aquilo que Deus vai fazer nesta casa. Amém. Eu gostava que nós começássemos a orar, criar um espírito de adoração a Deus neste lugar. Se tu queres orar em voz alta, fala. Se queres sair do teu lugar e abençoar alguém, se tu estás com o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, aproveita e ora por ele também. Este é um momento da família. E não importa se estamos online, se é irrelevante, vamos aproveitar também. Se tu estás aqui, estás com a família, aproveita. Se tu és um homem de Deus que está aqui, aproveita, ora pela tua família agora neste momento. Puxa-os para perto, ora por eles. Vamos criar aqui uma atmosfera de busca a Deus no nome de Jesus. Vou convidar os nossos pastores a poderem orar por quem veio à frente também. Se tu sentes
orar por alguém também. Eu gostava de convidar a tu saís do teu lugar e vires abençoar alguém aqui. Vamos fazer isso também. Vamos impor as nossas mãos, vamos orar.